Olá, para quem não me conhece, eu sou Ana Helena, eu sou psicóloga e psicoterapeuta no Espaço Terapêutico Tempo de Cuidar, em Fortaleza. Este é o segundo vídeo da série Psicoterapia e Autoconhecimento e nós vamos falar um pouco mais sobre psicoterapia individual, de casal e familiar. Como nós já dissemos no vídeo passado, as pessoas normalmente buscam a psicoterapia individual quando elas apresentam um sintoma. Então, elas buscam a psicoterapia individual com o objetivo de minimizar os efeitos do sofrimento decorrente desse sintoma. Ou então, as pessoas buscam também a psicoterapia quando elas querem empreender um processo de autoconhecimento, com o objetivo de se entenderem melhor e aumentar o seu repertório de ação na vida. Na psicoterapia individual, o terapeuta vai utilizar diferentes técnicas no seu trabalho, como a fala, a respiração, a consciência corporal, trabalho com os sonhos, entre outros. E o processo de psicoterapia individual, ele pode ter uma curta duração, pode ser uma psicoterapia breve, como pode ser uma psicoterapia mais longa, com duração de uns poucos meses até anos. Isso vai depender muito do objetivo do cliente, qual a finalidade que aquela pessoa está buscando a terapia. Normalmente a psicoterapia breve ela é utilizada quando o cliente tem pouco tempo disponível para a psicoterapia, né, para empreender um processo psicoterápico, e também quando ele quer trabalhar algum aspecto pontual da sua vida, alguma coisa que está incomodando naquele momento. Enquanto que o processo da psicoterapia clássica, que é um processo mais longo, ela é usada pelas pessoas quando elas estão interessadas num processo de autoconhecimento. Elas podem até chegar através de um sintoma, mas elas querem empreender um processo de autoconhecimento. Então, o trabalho não é feito em cima de um foco, mas as coisas vão sendo trabalhadas à medida que elas vão surgindo durante o processo. Na psicoterapia de casal, normalmente o casal procura, né, pela psicoterapia, quando ele se encontra num impasse, por exemplo, devido a uma traição, ou então quando eles percebem alguma incompatibilidade, como por exemplo na educação dos filhos, no dia a dia, ou até mesmo no de viver. Na psicoterapia de casal, não se trabalha um e outro, mas se trabalha a relação entre eles. Apesar disso, é muito importante o terapeuta levantar a história de vida de cada um dos cônjuges. Por quê? Porque quando eles se encontram e se casam, cada um deles traz a sua história pessoal e juntos vão formar a história do casal. O terapeuta ele vai trabalhar não apenas com o discurso do casal, mas é muito importante que ele trabalhe com a construção do genograma e também com a consciência do campo familiar. Por quê? Porque o casal normalmente ele traz a sua história familiar com eventos inacabados. E isso vai influenciar muito na formação da história do casal. Quando nós trabalhamos com o genograma e com o campo familiar,
fica mais fácil o casal distinguir o que é deles, o que é do casal mesmo, e do que é do campo familiar mais amplo. É importante o terapeuta ele trabalhar as crenças do casal para o casamento. O que é que o casamento representa para cada um e no que se frustraram. Porque é importante trabalhar o luto do casamento, a morte daquilo que o casamento não foi, do que o casamento não é, do casamento ideal, da história de que existe uma tampa para uma panela. E que para o casal trazer para a consciência que o que existe são duas pessoas que decidiram empreender uma jornada juntos, com todas as dificuldades e alegrias que isso significa. A psicoterapia de casal, normalmente ela tem uma duração entre a psicoterapia breve e a psicoterapia clássica. Na minha experiência, eu percebo que dura entre 6 a 10 meses, que é o tempo em que o casal já começa a querer ter alta e que se esgota o processo. É claro que isso vai depender muito do que o casal traz para ser trabalhado e também de qual a sua disponibilidade para se trabalhar as coisas. Na psicoterapia familiar, também o trabalho não é feito com cada membro, mas é feito na relação, trabalhada a relação entre eles. Normalmente, a família busca por uma psicoterapia familiar quando um ou mais membros apresentam um sintoma. Aquele membro que está apresentando aquele sintoma normalmente é chamado de paciente identificado. E é muito importante o terapeuta não focar a sua atenção naquele paciente, mas focar a sua atenção na família como um todo. Porque o sintoma, ele vem falar da família. Porque a família contém um pouco de cada membro. E cada membro tem um pouco da família. E muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, aquele sintoma está ali com uma função, que é manter o sistema da forma como está. No trabalho com família, é importante o terapeuta encontrar onde aquela família funciona bem e iniciar o seu trabalho por esse ponto. É claro que o terapeuta familiar, então ele vai receber e vai acolher a família com tudo que ela traz, da forma que ela chega, e vai propor experimentos para aquela família experimentar uma nova forma de atuar. Então a psicoterapia familiar, ela vai ajudar a família a se liberar de padrões antigos, obsoletos, disfuncionais, e inaugurar novos padrões mais saudáveis. A psicoterapia familiar, ela resulta num crescimento para toda a família, não só do ponto de vista familiar, mas também individual para cada membro. Por quê? Porque à medida em que os membros da família, eles percebem diferenças, né, entre ele e a família como um todo, isso fortalece a sua individualidade.
ou seja, fortalece a sua identidade individual. E à medida que os membros eles percebem semelhanças entre ele e a família, isso vai fortalecer a identidade familiar. É importante deixar claro que a psicoterapia de casal e familiar, ela não exclui a psicoterapia individual. Muito pelo contrário, muitas clientes individuais às vezes sentem necessidade de empreender um processo ou de casal ou da sua família ou familiar para trabalhar suas relações. Ou então um casal chega como casal ou a família, né, como um todo, e é importante o terapeuta ele ficar atento se existe a necessidade de algum membro daquela família empreender um processo individual para ele cuidar do seu mundo interno. Bom, isso é o que eu tinha para dizer hoje, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, compartilhem esse vídeo, assinem o canal para vocês acompanharem os demais vídeos. E muito obrigada!